Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. De tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor. Pelas nossas reclamações, pelas nossas famílias, te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor. Pelas nossas provações, pelas nossas famílias, te agradeço, ó Espírito do Senhor. Pelos nossos irmãos, pela tua igreja, te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Nós estamos dando início ao nosso culto nesta noite. Que Deus possa ser com a sua vida, possa confirmar no seu coração o que nós cantamos há pouco, a gratidão ao nosso Deus pela sua vida. Então nós queremos dar as boas-vindas para você que está aqui nesta noite, para você também que está nos assistindo. E o nosso convite é para que você participe, cultue a Deus junto conosco também. Não seja um assistente, mas alguém que cultua a Deus onde você está, aí também. Eu gostaria de dar alguns avisos, irmãos. Um deles é a situação em que se encontra o município de Vila Velha, acerca da Covid, o novo mapa de risco. E eu quero conclamar os irmãos para prestar atenção nos avisos que as autoridades estão dando e para que os irmãos redobrem também o seu cuidado para com
como proceder aqui na igreja. Nós estamos debaixo de autoridade. Tive conversando com alguns pastores aqui da região. Eles ainda não vão fechar a igreja ainda para as atividades presenciais, mas com muito cuidado, cumprindo as normas que foram nos passadas. Nós precisamos continuar cumprindo, usando máscara, álcool em gel. Então peço aos irmãos muito cuidado. E vamos prestar atenção nos noticiários dessa semana que vem, para a informação do governo acerca do cuidado a se ter. Então eu gostaria de convidar os irmãos para ver isso, para que na semana a gente converse, para ver o que nós vamos fazer como igreja neste momento. Desta forma, nós vamos, nesse instante, orar. Eu gostaria de pedir a você que estivesse colocando a sua cabeça, baixando a sua cabeça, se colocando diante do nosso Deus. Peço que você esteja buscando a face do nosso Deus, para que possamos, de fato, prestar um culto a Ele nesta noite, para que Ele possa ser com a sua vida também, ser com os corações aqui, com cada irmão, cada irmã, aqueles que são membros aqui, aqueles que estão visitando, aqueles que estão lá também participando do culto nas suas casas, trabalho, onde quer que você esteja. Se coloque diante de Deus nesse instante, para que possamos cultuar ao nosso Deus. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, de podermos adorar e engrandecer o Seu nome. Quero pedir, Senhor Deus, pelos irmãos que estão ali na recepção da igreja, ali embaixo, aqui na porta, no som, na mídia, aqui no louvor, Senhor Deus, nos instrumentos, que o Senhor possa ser com cada irmão, cada irmã, na sua instrumentalidade, Senhor Deus, para te prestar o culto. Assim como os irmãos e irmãs, os que nos visitam e os que estão longe daqui assistindo, que possam também ser alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia. Mas também, Senhor Deus, nós pedimos a sua direção para esta igreja, onde o Senhor possa nos direcionar, nos ajudar a tratar os assuntos do Senhor neste local. É difícil para nós, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E por conta disso nós agradecemos pela oportunidade desse dia, por tudo o que aconteceu, pois nós sabemos que o controle está nas mãos do Senhor. Então, Pai, receba este culto como adoração nossa ao Senhor. É em nome de Jesus que nós estamos aqui para adorar e engrandecer o Seu nome. Também peço pelas vidas aqui que estão. Se há alguém lutado, se há alguém que passou por doença ou tem um familiar com doença, que possa ser alcançado pelo Senhor também. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Filipenses 2, de 5 a 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Irmãos, se nós queremos de fato ser servos de Jesus, estarmos na igreja de Jesus, precisamos tomar o exemplo do Senhor Jesus, que se esvaziou para cumprir a sua missão. A nós nos cabe buscar sermos igual a Jesus, buscarmos o alvo de sermos parecidos com Jesus. A igreja precisa caminhar neste caminho, não é outro caminho a não ser de tentar ser igual a Jesus. Então que nós possamos nesta noite adorar a Deus, pensando em ser o nosso alvo, ser igual a Jesus. Vamos adorar o nosso Deus nesse instante. (236) do cantor cristão, Atribulado Coração.
sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, deixa descanso te dilacerado pela dor das tuas culpas do pecado, vem sem demora ao Salvador, e vida nova te mostrar, ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, deixa descanso te dará. Se para vir a Salvador, tens fraquezas a vencer, ó, vem, pois Ele sem amor, em graça te dará poder, ó, vem sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, deixa descanso te dará. A Cristo sem demora vem, meu filho, almeja te valer, e sempre quero ser seu bem, confia nele em teu viver, ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor, ó, deixa descanso te dará. Os irmãos, fiquem à vontade para adorar ao nosso Deus com seus dízimos e com suas ofertas. Número 89 do cantor, O Poder do Sangue. Se queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tua linha escapar, seu sangue tem este
rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Louvado seja o nosso Deus. Que nossa caminhada seja assim, rompendo em fé. Que Deus permita, né? Que nós tenhamos esse privilégio de caminhar a cada dia rompendo de fato em fé. Nesse instante eu quero agradecer a Deus pelos dízimos, ofertas. Aqueles irmãos e irmãs que fizeram aniversário essa semana. Alguém aqui fez aniversário essa semana? De casamento, de namoro, de nascimento? Não? Também quero agradecer a Deus pelo dia de hoje, né? Por tudo que estão aqui conosco hoje. O pastor Antônio veio para estar pregando, substituindo, sabendo que nosso domingo não seria muito fácil, então nós pedimos o socorro do pastor uns dias atrás.
e Ele se colocou à disposição, está aqui junto com a Lucirene. Para nós é um privilégio de tê-los de novo aqui conosco, né? Saudades, né, de tê-los, de vê-los, de estar com vocês aqui. Então, Deus abençoe, muito obrigado pela presença. Vamos estar orando nesse instante. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade de louvor. Também peço que o Senhor receba este louvor, receba, Senhor Deus, os dízimos e ofertas dos teus servos, como louvor, Senhor Deus, e gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas suas vidas. Também, Pai, quero agradecer pela vida das crianças, quero agradecer pelos adolescentes, jovens, adultos, por cada membro, por cada um desta igreja, Senhor Deus. Cada pessoa que adentrou aqui nesta noite, adentrou, Senhor Deus, porque o Senhor proporcionou que aqui estivesse. Porque nada acontece sem a sua vontade, Pai, sem a sua permissão. Então nós queremos te agradecer em nome de Jesus por esta oportunidade. E que a tua palavra, Senhor Deus, ela faça, Senhor Deus, aquilo que apraz. Usa teu servo, Senhor Deus, que estará trazendo a tua palavra aqui, Senhor Deus, para nós. Sei que o pastor Antônio, obrigado pela sua vida, pela vida da irmã Lucirene, que tanto nos abençoaram aqui nesta igreja, Senhor Deus. Também pedimos pela vida deles ali na igreja central. Obrigado por esta noite, Senhor Deus. Sei com os teus servos e servas reunidos aqui nesta noite, aqueles que vieram aqui para ouvir a tua palavra, que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, confirme nos seus corações e também possa, Senhor Deus, fazer com que haja, Senhor Deus, conversão, haja arrependimento, onde o seu Santo Espírito permita que nós nos esvaziemos de nós e possamos obedecer a tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pastor Antônio, por favor, com a palavra. Deus abençoe. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom rever os irmãos, que alegria poder estar aqui novamente. Embora o pastor Manuel me alertou das dificuldades que estavam passando, mas oramos durante o dia. Estamos muito felizes de podermos compartilhar a palavra de Deus aqui com os amados irmãos, que passamos tanto tempo juntos. Alguns ficaram os 11 anos comigo, me suportando aqui. Que Deus abençoe. Deus abençoe muitos irmãos. Traga um abraço da Igreja Batista Central de Vitória, onde ali estamos agora nessa nova jornada, nessa caminhada difícil com essa pandemia, né? Tínhamos acabado de assumir, bem como o pastor Manuel aqui também, e aí começou essa pandemia, está sendo uma luta muito grande, e as redes sociais e as mídias não se entendem, às vezes nós ficamos um pouco perdidos, e eu tenho orado muito a Deus para dar entendimento e sabedoria para os nossos governantes em todos os níveis, né? E que nós possamos realmente assim o fazer. Mas trago o abraço da Igreja Batista Central de Vitória, e é muito bom poder ver o rosto de todos vocês. Pena que a máscara, né? Estamos todos mascarados agora, e impede às vezes de vermos realmente todo mundo. Mas que Deus abençoe a todos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Famoso capítulo 3 de João. Estou pregando nele lá na Igreja Batista Central, mas eu preguei hoje um pouco mais adiante. Queremos meditar em João capítulo 3, versos de 1 a 21, no diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Quando nós pregamos esse texto aqui, nós pregamos 3 sermões. Esse eu não preguei, né? Lá eu preguei 4, que esse foi acrescido. E eu quero falar sobre ele hoje, sobre o puro evangelho. João capítulo 3, versos 1 a 21. Diz assim a palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Pai, colocamos-nos agora dentro das tuas mãos, ó Deus, para que tu fales através de nós, que sejamos apenas um instrumento, que este homem seja reduzido e teu Espírito exaltado. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, e que nós possamos ouvir a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sem dúvida, esse é um dos textos mais ricos da Bíblia e talvez o mais conhecido. Nele está o versículo mais conhecido das Sagradas Escrituras, João 3,16, que é tão colocado, mostrado, né? Você vê isso em camisas de futebol, você vê isso em ginásios, em campos de futebol americano, em futebol normal mesmo, nosso futebol, entre outras coisas. De fato, é um texto riquíssimo. E é um dos muitos exemplos que nós temos dentro do Novo Testamento de um texto que fala todo o Evangelho. E é interessante porque João 3, eu estava falando isso agorinha mesmo, lá na Central, ele fala o Evangelho todo em diversos momentos. Quando você lê, por exemplo, o versículo mais famoso, João 3,16, você pega e faz uma análise, você vê o Evangelho todo ali resumido. É muito interessante como ele expõe isso. Porém, vivemos uma época onde cada vez mais aumenta o número de falsos profetas, de falsos mestres muitas vezes segundo o coração do homem ou dos homens, que vêm e trazem um evangelho que é para agradar as pessoas, para agradar o ser humano. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele afirmou que importa que o evangelho seja pregado, mesmo que seja por inveja, porque alguns pregavam o evangelho por inveja ao apóstolo Paulo. Filipenses 1:18, você pode conferir isso. O problema é que os falsos mestres e doutores dos nossos tempos não estão pregando por inveja, estão pregando um outro evangelho. E muitas vezes até para mostrar que são melhores do que nós, porque conseguem lotar suas igrejas, encher os seus santuários. Nesse ponto, o mesmo apóstolo, escrevendo aos Gálatas, afirma que mesmo que um anjo ou mesmo um apóstolo pregue um outro evangelho que não seja aquele que fora pregado por eles, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. Gálatas capítulo 1, verso 8 fala isso. No texto que nós acabamos de ler, Jesus nos dá um exemplo muito simples do que realmente é expor o evangelho. É óbvio que esse texto que nós temos em mãos não consta todo o diálogo, tanto é que nitidamente foi cortado. Nitidamente. Simplesmente a conversa muda, o cenário muda, como se fosse aquele filme, né? Aquela novela, tem uma cena aqui, muda a cena, vai para outra cena, e os versos 22 em diante entra em cena João Batista. Então, nós não temos o diálogo todo, mas esse trecho que Jesus mostra, que Jesus conversa com Nicodemos, mostra algo tremendo.
E eu quero compartilhar com os amados irmãos e amigos aqui e aí na sua casa também. O evangelho genuíno, em primeiro lugar, mostra a realidade do homem. Versos 3 e 5. É necessário nascer de novo. Quando Jesus apela isso ao coração de Nicodemos, ele está dizendo: Nicodemos, olha, você do jeito que está não tem condições. Aquele, diz o verso 5, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus fala para Nicodemos sobre nascer de novo, está fazendo alusão à pregação de arrependimento feito por João Batista. Este é comprovado quando ele afirma que é necessário nascer da água e do Espírito. Então, quando Jesus fala isso, ele está apontando: olha, prestem atenção no que João está pregando. O nascer da água compreende o simbolismo do batismo na vida daquele que realmente creu em Jesus, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O problema é que poucos hoje realmente se preocupam em destacar a realidade do homem diante de Deus. Há um temor, devido ao politicamente correto, de falar do pecado, de falar dos pecados que assolam a humanidade. É com essa ideia fixa na mente que, infelizmente, evitamos pregar o verdadeiro evangelho. Porque temos medo. Temos medo de sermos processados. Temos medo de sermos presos. Eu tenho uma ovelhinha lá que é ovelha lá na igreja e é colega de trabalho. E ela hoje de manhã me falou que um colega nosso diz que está pensando em me processar. Nem contei isso para a Luciene, estou contando inédito, ela não estava nem sabendo disso. Porque eu prego muito contra alguns pecados. Não vou nem citar, mas não é porque eu tenho medo, não. Não é porque eu tenho medo, não. Os irmãos que me conhecem sabem que eu não me preocupo com isso. Mas não vou nem citar qual é o pecado. Mas ele disse que se sentiu mal quando ouviu eu falando, atacando. Que aquilo é preconceito. Que eu tenho preconceito com aquele grupo. E aí, eu falei: olha, manda ele ficar à vontade. Quase que eu brinquei com ela. Manda ele entrar na fila, que deve ter um monte querendo fazer isso. Amados, não podemos temer. Jesus está falando para Nicodemos que ele precisava entender que a lei interpretada da forma que os fariseus faziam não levaria à eternidade. Que a lei baseada em obras não significa nada. Que eles precisavam se arrepender de verdade. A salvação não é algo amarrado a méritos. Há algo que nós temos que entender. Quando nós pregamos o evangelho, é para mostrar uma salvação pela graça e de graça. E que a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. A realidade do homem é mostrada em vários pontos da Bíblia, embora alguns insistam em fugir dela. Quando nós vamos para Gênesis, por exemplo, vemos a humanidade que foi contaminada pelo pecado de Adão. Ainda que no primeiro livro podemos ver o quanto Deus, se entristeceu com o ser humano, porque ele pecou. Quando nós caminhamos pelos livros históricos, vemos a realidade do pecado do homem nos gestos do povo de Deus e nos povos de sua época. Quando lemos os profetas, cada um deles é um alerta contra o pecado. Cada um deles é um alerta contra a vida torta que Israel vivia, que Judá vivia, que as nações vizinhas viviam. Então nós não podemos deixar de falar a situação do homem diante de Deus. O homem diante de Deus está perdido sem Jesus. E o primeiro grande passo é o arrependimento. E essa é a ideia de nascer de novo. Essa é a ideia de ser batizada com a água e com o Espírito. Mas aí vem a segunda coisa que Jesus mostra para Nicodemos. O puro evangelho mostra a situação do homem diante de Deus, mas o puro evangelho mostra a oferta de Deus. Deu o seu filho unigênito 2 vezes. Deu o seu filho unigênito. A segunda coisa que o verdadeiro evangelho precisa expor é Jesus como o Filho de Deus. O Filho de Deus que foi entregue por Ele. O homem, ao pecar, se torna escravo do pecado. Paulo deixa isso muito claro em Romanos capítulo 6. Ao se tornar escravo da sua
própria iniquidade, o ser humano fica incapaz de oferecer qualquer coisa para salvar a sua alma. Não temos capacidade. A ira de Deus é derramada sobre a humanidade, e somente com uma entrega de um ser puro, seria possível aplacar essa ira. E a Bíblia chama esse ato de propiciação. Deus, então, através do seu imenso amor, e com o objetivo de resgatar a sua criação, em especial o homem, oferece o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Claro que talvez os irmãos que estavam aqui não vão se lembrar que há 6 anos atrás, aproximadamente, eu preguei em João 3,16. E eu falei exatamente sobre isso. E quando Deus, Ele entrega o seu Filho para aplacar a sua ira, é para que ele pudesse formar um povo todo seu. O amor de Deus que aparece em João 3,16, que lamentavelmente a maioria interpreta como sendo um amor individual, eu quero dizer que se você continua interpretando assim, você está equivocado. Não é individual. É o amor pela criação. Deus criou e Ele quer resgatar parte dessa criação. E esse resgatar é o entregar do seu Filho. Então esse amor individual é muito perigoso. Por quê? Porque no mesmo João 3, no verso 36, quando a cena sai do diálogo de Jesus e vai para o diálogo de João Batista com os fariseus, mas no mesmo capítulo, João vai dizer que aquele que tem o Filho tem a vida, mas aquele que não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, individualmente, sem Jesus, sobre nós permanece a ira de Deus. Individualmente. Com Jesus, permanece a graça e o amor de Deus. Agora, sobre toda a humanidade, o amor de Deus está presente, porque Ele quer salvar e quer montar um povo todo seu. A perfeição desta oferta compreende que, com o passar do tempo, Jesus vai trabalhar em nossos corações. E nós vamos ver que ela é uma oferta perfeita, porque não necessita de complemento. Jesus nos salva definitivamente. Então não precisamos pagar indulgências, não precisamos pagar promessas, não precisamos ficar buscando a salvação o tempo todo. Algumas denominações pregam isso, lamentavelmente. Mas eu queria que você fizesse uma análise racional do texto bíblico. Vamos a uma análise racional. Existem coisas na Bíblia. A Bíblia é um livro que você precisa entender intelectualmente, aceitar pela fé, viver pela fé, mas a compreensão é intelectual. Então muitas vezes quando você tem um paradoxo, uma dificuldade, vai para o raciocínio, não tem problema não, vai para o raciocínio. Então vamos raciocinar. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, verso de número 8 a 10, que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Preste atenção, se você raciocina comigo, se você precisa continuar lutando para manter a salvação, esse versículo é mentiroso. Porque a salvação deixou de ser pela graça. A partir do momento que você precisa se salvar, você não foi salvo pela graça de Deus. Então a salvação de Jesus, nessa oferta que é dada, ela é perfeita e não necessita de complemento. Ela é absoluta. Outra coisa também, ela é perfeita porque ela cumpre tudo que Deus estabeleceu. Jesus é o perfeito Cordeiro de Deus. Jesus não tem mancha, não tem pecado, não tem falha. Ele cumpre todos os mandamentos de Deus. Jesus foi o sacerdote e foi o Cordeiro. A perfeição de Deus se uniu na pessoa de Cristo para que nós pudéssemos ter a paz completa em Cristo Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos a paz com Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 5:1 fala isso. Mas além de perfeita, a oferta de Deus é completa, porque ela é suficiente em si mesma. Ela é suficiente. O homem, mesmo depois de transformado e nascido de novo, não é capaz de viver da forma que Deus deseja.
A santificação, vou falar sobre isso mais adiante, nunca será completa nesta vida. Mas o sacrifício de Cristo, ele é suficiente por si mesmo. Apesar de Deus fazer tudo para a nossa salvação, absolutamente tudo, há algo que completa tudo isso. Então, vamos recordar. Temos em Cristo a oferta perfeita, diante da situação do homem, pecador. Mas aí, o próprio Jesus explica o que o homem tem que fazer. Versos 15, 16 e 21. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Pela graça sois salvos por meio da fé. Todo aquele que nele crê. Além de arrepender-se, compete ao homem aceitar através da fé a obra salvadora de Cristo. Jesus se fez carne para que crêssemos em sua obra e assim conseguíssemos a nossa salvação. Crer em Jesus não compreende uma fé intelectualizada, baseada na historicidade de Cristo, no lado científico da pessoa de Jesus, ou na comprovação científica disso. Não, crer em Jesus não compreende apenas saber que realmente Ele fez o que a Bíblia diz, mas crer em Jesus envolve um crer sabendo que Ele fez toda a obra necessária. Crer em Jesus envolve a confiança em sua obra, envolve saber que tudo o que Ele fez foi mais do que suficiente para a nossa salvação. A fé salvadora é aquela que é acompanhada da plena confiança que aquele que começou a boa obra há de terminá-la em nome de Jesus. Jesus liga a fé ao resultado, que veremos mais adiante. A fé salvadora traz uma confiança sobrenatural ao coração do cristão verdadeiro. Esta confiança é baseada no entendimento de que os nossos pecados foram perdoados e que de agora em diante não temos mais nenhuma dívida para com Deus. A fé salvadora consegue ver que o salário do pecado já foi pago na cruz. Ainda que não pelo pecador, por alguém puro, pago completamente, por alguém que não merecia, alguém que tomou o meu lugar, que me substituiu. Essa é a fé que eu quero desafiar você a crer nesse momento. Essa é a fé que eu quero desafiar cada um aqui. Creia em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Renda-se a Ele, confesse os seus pecados. E o Evangelho puro, além de mostrar a situação do homem, além de mostrar o que Deus oferece, além de mostrar o que nós temos que fazer, que é crer, a fé genuína esclarece o que compreende esse crer. Verso 21. Quem pratica a verdade vem para a luz. Agora a gente volta ao nascer de novo. Jesus mostra para Nicodemos que essa fé implica em uma vida de confiança, que leva aquele que crê a praticar aquilo que Deus realmente deseja. E esta é a questão do senhorio. Jesus passa a ser Senhor. Por diversas vezes tenho frisado que não existe salvação sem a completa compreensão de um lado e de outro. Jesus é Senhor e Salvador. Eu fiz isso durante todos os anos que aqui estive. Eu tenho feito isso constantemente. Acabei de fazer isso lá, na igreja onde estou agora. Jesus como Salvador e Senhor são os dois lados da mesma moeda. Uma não existe sem a outra. Logo, se você afirma que aceitou a Cristo, mas não reconhece o senhorio dele sobre você, sua salvação não existe. Sua fé não está completa. Praticar a verdade não é ser aquilo que um grupo coloca para fora ou racionaliza. A prática da verdade envolve exatamente a obediência àquele que salvou, Jesus. Sendo assim, não é possível desassociar a fé em Jesus como Salvador daquela que o associa como Senhor. Jesus quis deixar essas coisas claras para Nicodemos, embora ele já devesse saber isso. Jesus até falou, mas você é mestre em Israel e não sabe disso, Nicodemos? Há muitas pessoas que estão como Nicodemos, fazem parte de um grupo que se diz religioso, cumpridor dos mandamentos de Deus, mas de fato não compreendem o que significa viver para Jesus. Quantos hoje estão nas igrejas, mas o seu coração, o seu corpo estão voltados para outro lugar? Não há uma compreensão real do que significa seguir a Jesus. Mas isso ocorre porque não compreenderam ou não aceitaram o resultado ou a proposta feita por Deus em Cristo. E aí esse é o nosso último ponto.
O puro evangelho, vamos de novo recordar, mostra a situação do homem diante de Deus, mostra a oferta de Deus, mostra o que precisa ser feito, mostra o que acontece quando você crê no que é feito, e por fim, mostra o resultado de tudo isso. Versos 16 e 17, tenham a vida eterna. Nicodemos, assim como muitos hoje, tinha na religião a busca por coisas melhores nesta vida. Por curas, por doenças, por curas de doença, perdão, por viver em paz. O que Jesus está mostrando claramente que a fé nele não deve ser algo para esta vida, mas para uma coisa maior. Reparem que ele começa a sua conversa fazendo alusão aos milagres de Jesus. Senhor, és mestre em Israel por causa dos seus sinais. Muitos estão nas igrejas apenas por causa dos sinais, mas não conseguem compreender toda a dimensão da fé em Jesus e de sua obra. Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma que se esperamos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19. Isso implica que nascer de novo, tornando-se uma nova criatura, não é esperar que tudo vai bem nesta vida. Não é crer que as coisas se tornarão um mar de rosas. Muito pelo contrário, dependendo do contexto onde você se converte, pode ser que se torne um mar de tribulação. Imagine as pessoas, por exemplo, que se convertem nos países cuja perseguição cristã é latente. Hoje, se você entrar no portal Portas Abertas, você vai ver, por exemplo, que a Coreia do Norte está em primeiro lugar ainda. Quando eu estava aqui, a China estava em primeiro lugar. Falei isso algumas vezes aqui. Agora é a Coreia do Norte. Ela ultrapassou a China. E nós temos países do lado da gente, como a Colômbia, que embora se disse cristã, também está perseguindo veementemente os cristãos. Duramente. Então, quando você se converte a Jesus verdadeiramente, você pode padecer. Só que a maioria das pessoas que se convertem nesses países passam por tudo isso sem reclamar, porque a visão delas não é desta vida. Sabe por que nós reclamamos tanto de Deus? Porque estamos presos a essa vida. Nós ficamos olhando para aqui. Então, Deus não me deu a minha namorada, minha esposa. Deus não me deu meu carro. Eu tenho orado a Deus para isso, Ele não me atendeu. Olhamos o tempo todo para esta vida. E esse tem sido o nosso grande problema. Porque Jesus, quando morreu na cruz, foi para que você tivesse vida eterna, foi para que eu tivesse vida eterna. Ele não morreu para que nós tivéssemos um cônjuge maravilhoso. Ele não morreu para que eu tivesse uma casa maravilhosa. Mas ele morreu para que eu me tornasse a noiva, a esposa dele, e tivesse acesso às mansões celestiais. Você entende isso? Você compreende isso? Jesus deixa claro para Nicodemos que o objetivo de Deus, ao enviar seu filho, é para dar a vida eterna. Não deve haver outra motivação para estar na igreja que não seja adorá-lo pela vida eterna que ele nos deu. Nenhuma outra motivação que supere esta. A vida eterna deve ser nosso foco, nosso alvo, até o dia que o Senhor voltar em glória. Você crê nisso? Você entende o que eu quero dizer? O puro evangelho que Jesus deixou claro para Nicodemos envolve saber a nossa situação diante de Deus, saber da oferta que é oferecida, da decisão que precisamos tomar, das causas, das consequências dessa decisão e, por fim, o resultado de tudo isso, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Você entende isso? Creia no Senhor Jesus. Creia verdadeiramente. Você na sua casa, creia em Jesus. Creia que Ele é o transformador. Ele que vai dar uma nova vida, uma nova esperança para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Ele complete essas palavras em cada coração. Vamos orar. Curve a sua cabeça agora. Ó Deus, como é bom poder rever alguns irmãos, ó Pai. O lado humano nessa hora fala muito alto. Obrigado por isso, pelo privilégio. Mas agora, Deus, eu também suplico em nome de Jesus
que estas palavras que foram agora proferidas toque no coração das pessoas que as ouviram. Que todos sejam, ó Deus, incomodados e de fato tenham uma experiência real contigo. Transborda-nos, ó Deus, com o teu poder. Pai de amor, agora eu quero colocar a Igreja Batista em Rio Marinho nas tuas mãos, ó Deus. Quero colocar a vida do pastor Manuel em tuas mãos, ó Pai. Ó Pai, nós sabemos o quão é complicado o ministério muitas vezes. E eu quero pedir, ó Deus, que em nome de Jesus, Tu operes poderosamente aqui nesta noite e para todo sempre. Ó Pai, que o puro Evangelho seja compreendido por todos que nos ouviram e possam ter realmente uma experiência real contigo, Senhor. Que nós possamos ter uma experiência viva contigo, esperando aquele grande dia onde estaremos contigo para todo sempre. Muito obrigado por tudo. Toma-nos em tuas mãos poderosas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe todo. Pastor Manuel, devolvo-lhe a palavra. Uma alegria enorme estar com os irmãos. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Muito obrigado, pastor. Posso dizer que é um privilégio, né? Poder ouvir mais uma vez o pastor Antônio e ouvir essa palavra que fala ao nosso coração. Nascer de novo é um projeto de Deus na vida da humanidade. Quer ter vida eterna, deixe o Espírito Santo transformar a sua vida, uma nova criatura. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com este povo e todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Oração silenciosa, após o pós-lúdio, nós estamos encerrados. Uma boa semana em nome de Jesus.